Oi, boa tarde. Vamos à continuação da leitura do livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, aguardando a chegada da Denise e das pessoas que vão nos acompanhar na leitura de hoje. O primeiro capítulo foi Potencialidade Pura. A Denise entrou, agora eu vou aguardar ela me fazer o pedido. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Oi, tudo bom? Não sei como é que tá o som aí pra ti. Tá bom, sim. Tá bom, por enquanto só nós duas, Denise. Então vamos bater papo. Vamos bater papo. Ó, a Glaucia entrou. Oi, Glaucia. Oi, Glaucia. A Glaucia é a parceira de sempre. É. Bom, eu estava comentando ali que a gente vai dar continuidade hoje, porque na verdade o vídeo fica, diz ela, fica gravado, né? Uhum. Para prosperidade, quem puder ver depois, né? Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar na hora. E aí eu estava falando sobre o primeiro capítulo, que foi a potencialidade pura, né? Uhum. E até pensei que em recapitular só as 3 dicas que ele dá, né, para aplicação da potencialidade pura, que é o contato com a natureza, que é conseguir manter um período de silêncio, né, e evitar o julgamento, né, o não julgamento. E aí depois, então, ele entra na segunda lei, que é a lei da doação. Tu chegou a imprimir ali os teus... Sim, peguei sem problema. Aí, Peguei para ler agora. sim, sim. Até E aí... já dei uma lida bem interessante, né? Eu acho que é muito o que a gente tem falado sobre abundância, sobre o dar e Sim. receber. Eu também estava dando uma lida aqui no final aqui e vendo sim que é bem todas as leis ali são bem interessantes, né? Porque ele fala que são formas que tu pode obter um resultado sem necessariamente ter que fazer tanto esforço, né? Porque a gente vem dentro desse padrão de que precisa trabalhar muito para ter abundância, enfim, de uma forma em geral, né? Porque a abundância não é só referente à parte financeira, né? E aqui ele mostra de uma outra maneira. E esse livro eu já tinha comentado o ano, mas não lembro. Mas ele é de 1994, né? 4 ou 8, uma coisa assim. 94 esse aqui. E eu não sei nem qual é essa edição. Mas enfim, vamos, quem sabe a gente já inicia. A Glaucia, tá bom o som, Glaucia? Vamos ver se ela responde aí, se ela não deu. Não, ela tá aí. Eu digo que se ela não deu não cochilou para nos responder se o som tá bom. Não ouviu ainda. Então, mas vamos iniciar, Denise. Tu quer que eu inicie ou tu inicia hoje? Ah, tá bom. Posso ler? Pode ler. Posso ler. Então Tá, tá, né? vamos lá. Capítulo 2, então, a lei da doação. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. A nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que desejamos encontra-se a chave para atrair a abundância no universo. O fluxo da energia universal para a nossa vida. Este frágil vaso que esvaziais dia após dia e que sempre preencheis com a vida renovada. Esta pequena flauta de bambu que carregas pelas colinas e vales, e de onde tirais melodias eternamente novas. Vossas infinitas dádivas caem sobre essa... Meu aqui ficou apagado. Caem sobre essas mãos tão pequenas que possuo. As eras passam e continuais derramando, pois ainda há o que ser preenchido. Rabindranath Tagore, Gitanjali.
só comentar uma coisa aqui que eu achei super interessante isso, né? Que é a questão que ainda precisa ser preenchido, né? A Sim. abundância que tu tem, muitas vezes tu tem um objetivo, foca naquele objetivo e quando tu alcança, tu esquece que ainda tem uma caminhada, né? E me chamou a atenção Sim. essa questão aqui, né? Que continuam derramando, pois ainda há muito que ser preenchido. E Aham. essa estagnação que a gente fica num determinado momento em que tu alcança uma quantidade X de coisas que tu deseja, né? Muitas vezes não te permite até dividir aquela abundância que tu tem, como tu falou no início, nem sempre abundância é dinheiro, nem sempre Uhum. abundância é coisas materiais, né? Mas até a Aham. abundância do conhecimento, né? Ou Sim. tu fica estagnada naquilo que tu já acha que sabe, já aprendeu o todo, né? E nem aquele mínimo que tu tem do todo tu divide, né? Eu achei bem Aham. interessante. O Tá? Otávio entrou. É o Otávio. Tudo bom, meu Tudo filho? bom, Otávio? Essa questão de abundância é vasta, né? Porque são infinitas São possibilidades, né? E infinitas possibilidades. realmente tu atinge um objetivo e às vezes acha que aquilo é suficiente, mas tem muito mais ainda que pode vir, né? Isso Uhum. em várias fatores, né? Enfim, Uhum. né? Continua? Vamos lá. Aham. A segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. Ela poderia também ser chamada de a lei do dar e receber, porque o universo opera através de trocas dinâmicas. Nada é estático. Por exemplo, seu corpo está em intercâmbio dinâmico e constante com o corpo do universo. Sua mente está interagindo constantemente com a mente do cosmos. Sua energia é a expressão da energia cósmica. O fluxo da vida nada mais é do que a interação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam o campo da existência. Essa interação harmoniosa opera pela lei da doação. Como seu corpo, sua mente e o universo estão em interação constante e dinâmica, qualquer interrupção nessa circulação de energia significa o mesmo que cessar o fluxo do sangue. Se o sangue para de fluir, começa a coagular, estagnar. Por isso, você tem necessidade de dar e receber. Essa troca é que mantém sua saúde e a fluência do que for circulando em sua vida. Quer comentar, Bia, ou posso continuar? Por mim, tu pode continuar, Denise. Tá. A Mais um palavra pouco. afluência vem do verbo afluir, que significa correr para, convergir. A palavra afluência tem o sentido de corrente abundante, fartura, abundância de dinheiro. O dinheiro é, na verdade, um símbolo da energia vital que trocamos e da energia vital que utilizamos como consequência dos serviços que prestamos ao universo. O dinheiro também é chamado de moeda corrente, expressão que reflete o fluxo natural de energia. Corrente vem da palavra latina correre, que significa correr, fluir. Portanto, se interrompemos a circulação de dinheiro, se nossa única intenção é segurar dinheiro e acumulá-lo, interromperemos também sua circulação em nossa vida, uma vez que ele é energia vital para que essa energia continue voltando para nós. Para nós, temos de mantê-la circulando. Como as águas de um rio, o dinheiro tem de fluir para não estagnar, para não sufocar a sua força vital. A circulação o mantém saudável e energizado. No sábado, Bia, a gente fez o curso com o Sayan sobre abundância. E foi muito Sim. interessante, porque ele falou sobre essa relação que a gente tem com o dinheiro, né? E no meio do Uhum. curso ele pergunta assim, como é que vocês guardam o dinheiro na carteira? Né? E aí todo Sim. mundo começou a procurar suas carteiras para ver, né? E aí ele Uhum. estava colocando, não pode socar o dinheiro, a gente tem a mania de botar nos cantinhos da bolsa ou deixar eles atirados, Uhum. separados. E ele disse assim, vocês têm que tratar Sim. com carinho o dinheiro. E aí ele ensinou não, que Uhum. tinha que deixar as cédulas, né, bem lisinhas, Uhum. bem arrumadinhas dentro da carteira. E é bem isso, Uhum. é tu amar também aquilo, né? Mas Sim. claro que tem toda uma criação e É uma uma questão. coisa É, pregressa. é uma limitação, o que foi de alguma maneira passado, né? Em algum momento, de alguma forma, essa questão de reter.
E a gente, como espírita, a gente sabe também que existem os apegos, né? Não só como espírita, mas de uma forma em geral, existem os apegos. Né? E às vezes esse apego fica até explícito no corpo. Tem pessoas que têm sérias dificuldades, por exemplo, às vezes de evacuar. Isso tem muita relação. Eu deixo bem arrumadinho o meu dinheiro, é verdade. Tem pessoas que têm dificuldade de evacuar, ficam retendo, né? Por essa dificuldade que se tem, né? De deixar o fluxo correr livremente. Então é o controle, isso também está muito relacionado ao controle. Então, às vezes, a gente confunde um pouco os conceitos, né? Tu precisa organizar, e às vezes dentro do organizar, tu acredita que tem que passar a controlar, mas passa a ser excessivo. Então, não deixa o fluxo, porque é tudo que se diz. Tem que deixar fluir, porque vai e volta, né? Faz o círculo que tem que ser feito, né? E a gente, justamente dentro desses padrões, né, de comportamento, acaba confundindo um pouco os conceitos. Quer continuar? Quer continuar? Pode continuar agora. Posso continuar? Tá. Tu parou ali, a circulação mantém saudável e energizado, né? Aqui no caso. Tá. Da mesma forma, todo relacionamento depende de dar e receber. Dar engendra receber. Receber engendra dar. O que sobe tem que descer. O que sai tem que voltar. Na realidade, o receber é o mesmo que dar, porque dar e receber são aspectos diferentes do fluxo da energia universal. Se você interrompe o fluxo de um ou de outro, interfere na inteligência da natureza. Toda semente traz em si a promessa de muitas florestas, mas a semente não pode ser guardada. Ela precisa doar sua intrínseca capacidade de gerar ao solo fértil. Ao doar-se, seus fluxos vitais invisíveis manifestam-se materialmente. Assim, quando mais você dá, mais recebe, porque mantém a abundância do universo circulando em sua vida. De fato, tudo que há de valioso na vida só se multiplica quando é dado. Aquilo que não se multiplica pela doação não tem valor, nem compensa ser recebido. Se no ato de dar você acha que está perdendo alguma coisa, aquele presente não foi realmente dado. Portanto, não acrescentou nada. Se você dá de má vontade, não há energia por trás do seu ato. O mais importante é a intenção que há por trás de dar e receber. A intenção deve ser a de provocar sempre alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade é sustentadora e provedora da vida. Por isso ela acrescenta: o retorno é diretamente proporcional ao volume doado, quando é feito de forma incondicionalmente sincera. É por esse motivo que o ato de dar tem que ser prazeroso. A intenção por trás deste ato deve ser a do prazer de simplesmente dar. Só então a energia acumulada no ato de dar multiplica-se muitas vezes. Eu até quero comentar isso do dar, né? Porque às vezes, por exemplo, tu dá um presente, né? E eu acho tão importante quando tu dá um presente, sentir que aquilo tem significado para quem está recebendo, porque a tua felicidade vem também dentro disso. Saber que tu conseguiu dar algo que a pessoa se agradou. E não é pelo valor monetário do presente, mas sim porque parece que a pessoa realmente te conhece e às vezes uma coisa tão simples tem um valor muito maior do que essa questão do valor monetário, né? Então isso aqui para mim é bem isso, não é o simplesmente dar por dar, porque é um aniversário e tu tem que dar um presente, não. É realmente dar porque sente o prazer em dar o presente, né? Então, isso me remeteu a essa questão. Se tu avaliar ainda todo, por exemplo, um aniversário que vai ser daqui a uma semana e tu sabe que tu tem que comprar alguma coisa, né? O tempo que tu fica pensando nessa pessoa, a energia que tu coloca, até muitas vezes, quando, assim como tu falou, que tu conhece a pessoa, tu vai buscar tantas informações já de passado com ela, né? E tu vai reviver tudo isso e gerar uma energia. Então, quando tu entrega o presente, ele também está levando isso, né? Sim, com certeza. Que tu coloca naquilo ali, na intenção de ter ido comprar, buscar, pensar, né? Dedicar aquela pessoa, né? É interessante.
Isso até agora também me lembrei disso aí. Lendo essa parte também lembrei dele. Da questão do aqui, porque iniciou falando em relacionamento, né? Porque ele colocou, eu lembro num dos cursos pra gente, a questão do nunca dar a mais do que aquilo que tu recebe, no caso, né? Para ti, né? Que ele coloca ali. E não sei como ele quis colocar isso, mas na verdade, às vezes tu acaba sendo diferente. Como é que eu vou te dizer? Eu posso ter uma forma de ver esse dar e tu ter outra, não é? Então, às vezes, eu acabo achando que eu acabo dando mais do que propriamente recebendo. Porque é o meu jeito de ser. O outro lado, às vezes, nem sempre tem essa facilidade do dar, né? Então, a Nancy... Ai, a Nancy, oi, Nancy. Que bom que tu conseguiu. E então eu fico reavaliando às vezes isso que ele fala, né? Porque eu penso, eu não tenho que diminuir esse dar que eu gosto e que eu, através disso, muitas vezes gosto de mostrar para a pessoa, né? Oi, boa ideia ali. E tenho assim, e quem sabe até eu possa ensinar a pessoa a conseguir se liberar, porque às vezes não é necessariamente o não gostar, mas o não saber, enfim, né? Então eu sempre questiono isso. Muitas vezes tu expressa o teu sentimento ou o teu amar de uma forma no toque, no contato, né? A outra pessoa expressa isso de forma da preocupação, da atenção, né? Então tem todas essas diferenças que às vezes a gente até acha que a pessoa não está nos dando tanto quanto nós estamos. Mas é a forma dela expressar o amor, né? Sim. Então, vamos lá. Tá. Praticar a lei da doação é muito simples. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Esse princípio se aplica igualmente às pessoas, empresas, sociedades e países. Se você almeja ser abençoada com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. A mera ideia de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração tem o poder de afetar a vida dos outros. Isso acontece porque seu corpo, em seu estado essencial, é um feixe de energia localizado e de informação num universo de energia e informação. Somos feixes de consciência localizado num universo consciente. A palavra consciência implica mais do que a energia e informação. Implica em energia e informação tão vivas quanto o pensamento. Por isso somos feixes de pensamentos no universo pensante. E o pensamento tem o poder de transformar. A vida é a eterna dança da consciência, expressando-se na troca dinâmica de impulsos inteligentes entre o micro e o macrocosmos, entre o corpo humano e o corpo universal, entre a mente humana e a mente cósmica. Quando você sabe dar aquilo que procura, está ativando e coreografando a dança com movimentos primorosos, energéticos e vitais, que constituem a eterna pulsação da vida. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa? Não sei, eles estão quietinhos ali. Estão quietinhos, né? Eu acho tudo muito interessante nas colocações que o Chopra faz, é que ele fala sempre do todo, sempre do dividir, né? Nunca é só tu. Sim. Nunca é a tua busca junto com o outro, é a tua busca dividindo aquilo que tu encontra. Eu acho essa questão dessa divisão muito interessante em tudo que ele coloca, né? Porque sempre precisa tu dividir, né? Não tem como, por exemplo, tu, acumular uma quantidade enorme de comida dentro de casa e ela chegar a estragar porque tu não vai conseguir consumir, né? E isso é com tudo que a gente adquire, é com a quantidade de sentimentos que a gente internaliza, né? E cria um acúmulo, seja ele de alegria ou de ódio ou de amor. É com todo o conhecimento que tu
tu absorve e também, né, chega um pouco que tu não vai mais ter o que fazer com aquele conhecimento. Então, essa questão que ele coloca sempre de dividir, né? Eu só vou conseguir obter quando eu der, né? E se eu dou aquilo que eu já tenho, e mais eu acrescento a mim mesma, né? Isso é muito interessante. Sim, sim, é o circular, né, Denise? É isso que a gente tem essa tendência ao reter. Em algum aspecto da nossa vida a gente tem isso, né? Que até a gente estava comentando ontem isso, né? Uns se apegam justamente nessa parte monetária, outros se apegam na questão em relação a emoções das pessoas. E assim cada um de nós vai querendo reter alguma coisa, como se isso fosse faltar. Né? Então é uma inversão de valores que a gente tem, porque se a gente perceber que a gente deixar fluir, vai sempre obter mais. Então nessa lei de doação é isso que ele tenta nos mostrar, né? Que quanto mais a gente fluir e mais a gente dançar nesse universo de doação e de circulação, mais a gente vai obter, né? A melhor maneira de aplicar a lei da doação, de começar o processo de circulação de energia, é decidir que a qualquer momento você vai entrar em contato com outra pessoa, dando a ela alguma coisa. Não é preciso que sejam coisas materiais. Pode ser uma flor, um elogio, uma oração. Na verdade, as formas mais poderosas de dar são imateriais. As dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada. Quando você encontrar alguém, ofereça-lhe uma bênção silenciosa, deseje felicidade, contentamento, alegrias. Esses presentes silenciosos são poderosos. A Glaucia escreveu ali alguma coisa. Eu tenho esta tendência de achar as coisas vão faltar e querer acumular. Mas eu acho que tu já está trabalhando isso. Essas questões do achar que vai faltar, do acumular, tem muito a ver com vivências passadas, né? Com outras vidas. Pode ser que em determinado momento a gente tenha passado uma certa dificuldade, então a tendência que a gente tem hoje é de não ter que passar por aquilo novamente, né? Então essas questões muito vem disso também, e também com o apego, né? Sim, tem a questão de apegos. Eu vejo uma infinidade, às vezes, essa questão do controle, que eu volto a frisar, essa necessidade de ter controle sobre as coisas, né? De ter um planejamento já para daqui a 10 anos, e quando na verdade não se sabe nem o que vai ser daqui a 1 minuto, né? E ela tá botando bem isso, Denise. Enfim, mas lógico que também, assim, dentro dessa leitura que a gente está fazendo, dessas coisas todas, o que a gente busca, então, é um autoconhecimento, porque no momento que a gente se percebe assim, a gente começa a trabalhar para modificar o nosso comportamento. A gente tem a tendência, por algum motivo, pode ser espiritual, pode ser de outra encarnação, a gente pode não ter o conhecimento de onde surgiu essa limitação, mas a gente tem consciência, então isso já começa a ajudar para que a gente mude a atitude, né? A Ju entrou aí, Bia. A Ju? Tá. Entrou antes da falar. Ai, que bom, Ju. Um beijo. Uma coisa que aprendi na infância que também ensinei a meus filhos é não deixar de levar alguma coisa, levar um presente quando visitar alguém. Você pode pensar, como posso dar aos outros se agora não tem nem para mim? Agora me lembrei da minha avó, que ela dizia, como é que tu vai dar o que tu não tem? Então tu tinha que adquirir para poder doar, mas também não faltar para ti. Na verdade, você pode levar uma flor. Uma flor. Poderá levar um bilhete, um cartão, falando de seus sentimentos pelo dono da casa. Poderá levar um elogio, poderá levar até uma oração. Olha, eu citei a minha avó, né? E ela disse, como é que tu vai levar? Ela dizia, como é que tu leva? Como é que tu vai dar o que tu não tem? E ela não deixava de ter razão. Porque assim, ele está mencionando para te dar uma flor, quer dizer, tu não tem esse pensamento, tu não vai dar a flor. Por isso que a gente já pensa nesse sentido já de um presente que tenha mais valor financeiro
né? Uhum. Do que o valor emocional, afetivo, que é isso, né? Eu levava sempre uma Uhum. flor que pegava da rua pra tia Mira. Sim, tu gosta muito de. A gente sabe como tu gosta de pegar flores que gosta da rua Uhum. para plantar em casa. O importante é tomar a decisão de dar sempre, em todo lugar e a quem for. Enquanto você dá, está recebendo. Quanto mais dá, mais cresce a sua confiança nos efeitos milagrosos desta lei. E quanto mais você recebe, mais cresce a sua capacidade de dar. Nossa verdadeira natureza é o da riqueza e abundância. Somos naturalmente ricos, porque a natureza supre todas as nossas necessidades e sustenta todos os nossos desejos. Nada nos falta, porque nossa natureza essencial é da potencialidade pura e das possibilidades infinitas. Portanto, você precisa saber que já é inerentemente rico. Pouco importa quanto dinheiro tenha, porque a fonte da riqueza é o campo da potencialidade pura. É a consciência que sabe como satisfazer qualquer necessidade, incluindo a alegria, o amor, o riso, a paz, a harmonia, o conhecimento. Se você busca, antes dessas coisas, não só para si mesmo, mas para os outros, tudo mais virá a você espontaneamente. E é esse o capítulo. Esse capítulo é bem menor, né, Denise, do que foi Bem o menor. outro. Né? Não sei se tu tem mais alguma coisa antes da aplicação da lei da doação, mas eu fiquei pensando, né, durante essa semana a respeito da aplicação da potencialidade pura, né? De fazer esse exercício durante a semana, da gente conseguir parar, né? E praticar, que seriam a anterior, que seria essa, um contato com a natureza, né? Uhum. Seria silenciar. Ele comenta que são 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite, que a gente consiga fazer 15 minutos, que seja um dia inteiro, já é um propósito, já é um início, né? E essa questão também do não julgar, que tu ainda também trouxe na semana passada, que é muito extenso essa questão do julgar, que ela não se limita só a julgar o outro ou as nossas atitudes, mas também é vasto, vai na questão do que eu vou fazer, eu já estou julgando como fazer, ou o que eu vou ter de resposta, enfim. É muito, né, vasto, é muito extenso essa Uhum. questão do julgamento. Então eu pensei sobre isso, sabe, de começar a fazer práticas nesse aspecto, né, de passar uma semana e já tendo um resultado, mesmo que isso inicie com nós duas, para ver, Uhum. né, a proposta que a gente pode trazer depois para as pessoas que nos acompanharem na leitura, né. Uhum. E agora vamos ver aqui o que é da. Nessa semana a gente teria dois exercícios. Se a Gláucia, por exemplo, que está nos acompanhando desde o início, quiser praticar com a gente, se mais alguém, né, se interessar em fazer essas práticas, é interessante porque depois pode nos dar um feedback. A gente dá o feedback e as pessoas também nos trazem um feedback, né? Da aplicação da lei da doação, eu também quero, diz ali, entrou a Luz Barros de Access, tudo bom? Na aplicação da lei da doação, você pode colocar a lei da doação em movimento, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Dar um presente em todo lugar que for, a todos que encontrar. Esse presente poderá ser um cumprimento, uma flor ou uma oração. Oferecer diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais entrar em contato. Estará assim desencadeando o processo da circulação de energia, de alegria, de riquezas, de abundância na sua vida e na das outras pessoas. Receber agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece. A luz do sol, o canto dos pássaros, as flores, a neve de inverno, que nós não temos. Estar aberto para receber dos outros, seja um presente material, seja dinheiro, seja um cumprimento, seja uma oração. Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes. Carinho, afeição, apreço, amor, desejar em silêncio felicidade e muitas alegrias toda vez que encontrar alguém.
Tu acha que é possível fazer as duas coisas? Eu acho que, de repente, não custa tentar, né? O que tu Eu acho, pensa? não, eu penso que eu estava vendo ali a questão do dar e receber, né? A gente passou o tempo todo Sim. falando em dar aquilo que tu tem, né? Aham. E só que a gente falou pouco sobre o receber, o quanto é difícil. Se a gente está num exercício, por exemplo, eu e tu, né? Eu estou dando Aham. e tem que receber o que eu estou dando, né? Senão vai ficar Aham. estagnado. E a dificuldade que a gente tem nesse receber. O quanto é difícil Também. para a gente, quando uma pessoa nos entrega alguma coisa, a gente. Teve uma época em que, para mim, receber um presente era constrangedor, ainda mais depois Aham. no local de serviço, por exemplo, né? Eu recebi um Sim. presente lá, era constrangedor aquilo, receber aquela Aham. coisa. E não deveria ser, porque, como a gente falou no início, é a Aham. questão da energia que foi colocada e tudo, né? E não é só no receber um presente material, mas o quanto é difícil para a gente, às vezes, receber um carinho. E a gente não percebe que Aham. a outra pessoa tem necessidade de doar aquele carinho, né? E Aham. a gente recua muitas vezes, é Aham. complicado isso, não é só dar. Dar eu acho que é muito mais fácil até do que receber. Tu sabe que num outro grupo surgiu essa questão do dar e receber, né? E aí foi justamente isso, o que está escondido atrás do não querer receber. E eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, né? Eu, para uma determinada pessoa, comecei a doar o meu trabalho, né? Então eu atendi ela sem custo nenhum, né? Uma pessoa próxima. E atendia todas as vezes, atendi com todas as minhas terapias. E quando chegou no final do ano, no Natal, né? Ela me trouxe um presente. E eu não tinha comprado nenhum presente para ela. Tu entendeu? E quando ela me Uhum. entregou aquilo, eu fiquei constrangida porque o que eu pensei? Eu não comprei nada para ela. E depois eu parei para refletir, eu digo, meu Deus, ela só fez uma coisa, o que ela quis foi me retribuir tudo que eu vinha fazendo, né, e que estava ajudando Uhum. ela e nas coisas que ela estava buscando, estava conseguindo ter uma boa resposta, graças a Deus. E ela só tentou ser agradável comigo, né, porque eu Uhum. estava fazendo isso e naquele momento eu me senti como se eu tivesse em débito. Que louco, né? E aí Uhum. tu parou, aí nesse outro grupo a gente questionou isso, o que que tá atrás desse não saber receber muitas vezes, Uhum. né? E que a gente sempre tem que estar dando, a gente se sente feliz em estar doando, tá, mas o que que tem atrás disso de não saber receber também, né? São tudo coisas que a gente pode começar a se questionar e se perceber, né? Porque é através disso que a Uhum. gente vai adquirindo autoconhecimento, se percebendo, sabendo exatamente no momento que a gente tem esse tipo de sentimento, porque, né? Como eu te digo, o Sayan, quando colocou também para nós isso, né? A gente saber É receber também é um é, exercício muito difícil, é. é Então mas é isso bastante. que né, que a gente tem que praticar também, né? E muitas vezes Uhum. até tentar entender qual é o processo que a gente tem atrás disso de não saber receber, né? Eu acho É, muito válido. Pode falar. não, eu vejo muita questão de receber com a questão do merecimento, né? De achar que não merece. Eu não Também, mereço, né? também, Quando alguém também. se preocupa comigo, eu tenho o hábito, né? É uma coisa bem de italiano de dar comida, fazer Aham, comida. É uma coisa sim. que dá prazer fazer comida e dá para as pessoas, né? Aham, Gostarem, enfim, né? E sim. muita gente, em vários lugares que eu trabalhei, eu tinha esse hábito, né? Aham, Ah, vou fazer um bolo, vou levar amanhã para o pessoal comer. E aham, fazia aquilo e era bom aquilo, né? E aí, quando aham, eu trabalhei em determinada empresa, a pessoa me questionou, está de aniversário? aham. Eu disse, mas então, para que tu trouxe um bolo? Eu só trouxe um bolo porque eu fiz e trouxe para vocês experimentarem, para ver. Sim, sim. Sabe? Então, as Aham, pessoas têm essa dificuldade também de entender quando a gente aham, tem essa coisa de doação, né, um pouco aham, maior do que os outros, não por mérito ou por grandeza, mas porque é um hábito. Né? Como aham. eu falei, esse é um hábito italiano. E eu trago isso para minha Sim, família. Coisa de sentar e ter que comer bastante, né? É uma aham. coisa da cultura.
Então, eu vejo isso, a dificuldade que as pessoas têm de entenderem que tu também faz as coisas descompromissado. Aham. Talvez a gente esteja Porque tão acostumado com trocas, né? é um O fato de... comportamento, né? Uhum, É um comportamento da desconfiança, às vezes, né? Do jogo de interesse, às vezes, que possa ter atrás daquilo ali. Então, é tudo uma questão uhum, comportamental nossa, né? Então, o que uhum, envolve todas essas coisas, tu vê, é a questão da comida. Eu já amo doar meu trabalho, né? uhum, Amo atender pessoas, às vezes, que não têm condições e que querem atendimentos, porque tem muitas pessoas que não têm condições de pagar realmente, né? E querem atendimento, e eu sinto prazer em poder ajudar esse tipo de pessoas com o meu trabalho. Então, cada um de nós tem alguma coisa, mas também a gente precisa, sim, não é que seja um tempo todo não sabendo receber, né? Porque a gente gosta de ganhar uhum, presente, não dá para dizer, eu pelo sim. menos gosto. Eu amo ganhar um presente, né? Carinho Mas às vezes incondicional. então, mas dependendo da situação, às vezes, quando a gente acha que tem que ter a troca, né? E se tu Uhum, recebe, não dá. Eu me lembro de um fato quando eu era criança. E me convidaram para ir a um aniversário de último momento. Era uma conhecida da minha madrinha. E aí eu tinha uns 9 anos e eu pensei, eu não tinha presente, foi de última hora, eu estava lá na casa dela e eu não podia ir, olha que loucura, eu não podia ir no aniversário se eu não tivesse presente para uhum. levar. É chegar Elas de uma me banana. elas me engambelaram e eu fui para o aniversário como se lá fosse me dar o pacote para me entregar para o aniversariante. Isso não Uhum, aconteceu. Eu me frustrei, eu nunca esqueço, eu me frustrei muito, me senti totalmente deslocada de não ter levado. Então, são processos nossos, né? uhum, Lógico que eu tenho as coisas de reter o reter meu é muito vinculado mais à parte de amigos, né? Eu tenho essa coisa de apegos às pessoas, aos amigos. Isso eu tenho. Aí é o meu um trabalho que tem que ser feito. Mas uhum. enfim, né? E o que tu acha da proposta da gente fazer isso de dentro da medida do possível, né? Vamos revendo isso. Na primeira da potencialidade pura, então a gente tem essa escolha de silenciar, que seja o tempo que a gente conseguir fazer isso uma vez ao dia, né? Se Uhum, perceber quando tiver nessa linha de julgamento e sair fora dela, né? E um uhum, contato com a natureza dentro da possibilidade. E aqui, na lei da doação, ele traz isso, né? De intencionar e doar para os outros e também receber. Perceber o que se uhum, recebe, né? Eu participei de um grupo que era, eu acho que eu já te falei, trazia algumas coisas dele. Então é bem isso, é a gente perceber e também ter o sentimento de gratidão por infinidades de coisas que a gente recebe diariamente e não percebe, né? Porque a uhum, gente liga o botão automático e não percebe. A gente tem o alimento na mesa, a gente tem um banho quente, tem uma cama quentinha, uma roupa. Então, são infinidades de coisas que passam a ser para nós tão automático que a gente nem valoriza, né? Então, uhum. esses exercícios nos permite perceber tudo isso que a gente ganha diariamente, né? Acho que a gente pode ir por esse caminho. E a semana que vem a É. gente volta e questiona tudo isso. Aham. Não, e traz as experiências, eu acho que é importante isso até quem está Sim, assistindo também praticar, né? E trazer o retorno sim, dessas experiências, porque eu acho que acaba gerando uma cadeia no momento em que tu começa a te propor a fazer, as situações sim. também vão aparecer para que tu possa praticar isso, né? Então, Aham. devem surgir coisas bem interessantes nessa caminhada, nessa semana, de troca Aham. de informação que a gente possa fazer na semana que vem. Com certeza, porque Denise, o que eu percebo assim, principalmente nesse momento em que a gente entrou nessa questão da pandemia, né? Então, tu percebe, a gente que tem a caminhada lá desde os anos 90, a gente teve acesso a toda essa linguagem do Chopra, que também começou lá nos anos 90. Ele começou em 70, né? E hoje tu tá vendo o boom disso através de várias ferramentas e várias técnicas que vem trazendo isso do não julgamento, que vem trazendo isso da gratidão. Então hoje a gente está no momento em que isso fez o boom, está em alta, né? Através de várias técnicas
a gente está mudando esse sistema que a gente vinha até aqui. Eu acredito que é essa oportunidade, né? E porque eu lembro que quando eu tive acesso ao livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, que era Evolução em Dois Mundos, lá em 1950 ele falava em chakras. E eu lembro que isso já era 90, e eu estava tendo acesso ali nos anos 80, 90, pela primeira vez nessa questão de chakras, né? E hoje eu estou de novo também vendo, só que hoje eu estou vendo o retorno do que eu ouvi lá em alta hoje como se fosse novidade. E que não, mas não é uma crítica, é simplesmente uma constatação que é uma linguagem que já vem há muito tempo, graças a Deus, hoje está fluindo em várias técnicas para se chegar a um propósito de uma grande melhoria em massa. É isso, é assim que eu acredito, né? Então tá, eu acho que só para finalizar, é bem o que a gente estava conversando ontem, né? Que as coisas só foram mudando de nome e de enfoque. Sim. Porque é tudo a mesma coisa, se tu parar para pensar. Desde muito tempo atrás, todas as técnicas mais primitivas que se fazia nesse aspecto, até das bruxarias na época. Tudo hoje é revisitado e colocado uma nomenclatura diferente. Porque no fim se fala sempre a mesma coisa. Sim, ele traz aqui, ó, esse livro dele, para mim, é a chave de tudo isso que está se fazendo hoje, né? É a chave, né? Então, é mais ou menos isso. Então tá, gratidão. Eu que agradeço. Gratidão, até a semana que vem. E vamos tocar ficha. Tá bom, obrigado por todos que estão aí com a gente, nos acompanhando e nos dando uma força para continuar. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau.